caríssima. Nós estamos falando aqui de Os caras estão falando fim da grana, fim da guerra. Basicamente é isso, né? Não, fim da grana dá uma pausa na guerra. Ah, tá. Para levantar mais grana, Pra né? levantar mais grana. Então, com esse custo por dia de quase 1,5 bilhão de dólares, a resistência que o Congresso americano está tendo para ter um financiamento suplementar está gerando um problema grande, né? Por quê? Eles se programaram, o Congresso pelo menos, estava contando que o orçamento daria para uma guerrinha ali rápida de dias, né? Não de semanas. Só que o problema é que agora, para eles terem esses mais 200 bilhões de dólares, é necessário uma aprovação do Congresso americano. Esse é o primeiro problema que alguns analistas dizem que fez o Trump dar uma pausa aí, jogar para sábado essa invasão da ilha de Carg. Outra coisa, né? O Federal Reserve, o Banco Central Americano, ele acabou com a ideia de cortar juros. Eles não querem mais cortar juros. Por quê? Isso é um problema. Por quê? Eu nunca entendi esse lance de direito de juros. Por que o juro no Brasil é alto, fala em cortar os juros? Ah, não, mas se cortar juros vai dar inflação. E isso no aspecto mundial. Então, não é muito difícil entender. Quando o dinheiro tá fácil, tá barato... Tipo, eu pegar para minha empresa, eu quero pegar empréstimo. Isso. Aí eu pego o empréstimo. Aí eu expando a minha empresa, certo. Eu compro mais equipamento, eu contrato mais pessoas. Toda a indústria. Você movimenta, você expande a economia. Mas Quando o dinheiro... deveria ser bom isso. Deveria ser bom. O dinheiro dá uma... a economia infla. Só que quando a economia infla muito, os preços sobem. Porque tá todo mundo comprando. Aí vai ficando mais caro. Não é o contrário? É lei da oferta e procura. Não. Quando ninguém compra é que você dá desconto. Né? Ninguém tá comprando, você baixa o preço. Ah, tá. Quando tá todo mundo comprando, você vai subindo devagarinho e vê a tolerância, né? Pô, todo mundo tá comprando esse tênis aqui por R$1.000. Pô, vou botar 1.100. Pra que eu vou baixar? Vou aumentar. Vou botar 1.100, 1.200, 1.300. Então, o dinheiro barato, juros baixos significa dinheiro barato. O dinheiro barato, ele infla a economia, ele aquece a economia, você faz os preços subirem. E aí, o que eles fazem? Eles encarecem o preço do dinheiro, aumentando os juros. Quando você tem os juros mais caros, você esfria a economia. Então você tem uma tendência às pessoas viajarem menos, comprarem menos casa, financiarem menos um eletrodoméstico, né? Toda essa linha branca que a gente fala. Então, quando você sobe os juros, você esfria a economia e o objetivo é que esfriando a economia baixe a inflação. Então é uma gangorra ali, né? Que é inversamente proporcional entre os juros e a inflação. Então, inflação alta, você tem que subir os juros para ela descer. Então, a ideia é que quando um desce, o outro sobe, quando um sobe, o outro desce. Então, é inversamente proporcional. E aí, o que acontece? No dia 18 de março, agora, o Banco Central americano manteve a taxa de juros ali na faixa de 3,75% e revisou a previsão que eles tinham para 2026 de 2,4 subiu para 2,7, né? Então, o que eles estão falando? A gente não pode baixar a taxa de juros nesse momento, porque a gente tem uma inflação chegando devido ao choque energético dessa guerra. Então, eles estão prevendo apenas um corte da taxa de juros para todo o ano de 2026, em vez de 2 cortes, como eles estavam prevendo antes. Então, isso já é um problema que você esfria a economia e você encarece o dinheiro, né? Então, cada ponto base de atraso nesse a gente pode chamar nesse afrouxo monetário, ou seja, nesse barateamento do dinheiro, isso representa prejuízo, né? Principalmente para o setor imobiliário. Quando você sobe muito o juros, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, fica mais difícil você comprar uma casa, porque casa é coisa que geralmente é um patrimônio mais caro que o cara depende de um financiamento. Então, quando você tem juros caros, o setor imobiliário é muito impactado, a galera compra menos imóveis porque está difícil. Então o crédito, né, e os setores mais importantes ali ficam prejudicados. Então a guerra, que deveria demonstrar força, na verdade a guerra está trazendo de resultado para a população americana inflação. Isso é um problema. Então o Trump ele precisa dar uma equilibrada nisso. E ele faz isso com os anúncios, né? Aí, pessoal... não vou destruir as usinas elétricas deles agora não. A gente está conversando, a conversa está boa. Aí o petróleo cai, a inflação tende a cair, você dá uma acalmada no mercado, entendeu? Agora, terceiro ponto, né, de 6 pontos aí que a gente está mostrando de diferença, né? Os 22 países se comprometeram ali a coordenar essas ações no Estreito de Hormuz, né? Mas nenhum deles enviou nenhum navio de guerra.
O Japão, né, não quis enviar navio de guerra e a Coreia do Sul também não. A Alemanha também não. E são 3 países que são onde a gente tem ali a maior quantidade de bases americanas e soldados americanos. Então Trump ficou bem chateado, chamou todo mundo de aproveitador. Falou, seus aproveitadores, eu dou dinheiro pra vocês e protejo vocês quando eu peço ajuda, você não ajuda. Parece minha mãe falando. Então, e aí, que acontece? Sem esse apoio, fica também difícil pro Trump bancar uma guerra desse porte sozinho, né? Então, isso fez com que os europeus não quisessem se envolver nisso, mesmo com o preço do gás na Europa subindo 35%, né? Então, assim, a princípio você pensa, cara, os europeus vão ajudar os Estados Unidos para abrir o Estreito de Hormuz, porque uma subida de 35% do gás natural é fatal. Agora, né, nesses últimos dias a gente está vendo, né, a Inglaterra mandando um submarino nuclear, a França está dizendo que vai ajudar um pouquinho também. Então, assim, o Trump, apesar dessas ajudas modestas, né, bem tímidas, o Trump chegou e chamou a OTAN de covarde. Falou, vocês são covardes e tal, né, e ficou irado. Então, essa coalizão de países europeus e asiáticos ali, principalmente o Japão, Coreia do Sul e a Alemanha, não aconteceu, por isso que ele está tendo que se organizar melhor. Quarto ponto, né? Os chips taiwaneses, né? A TSMC, que é a famosa empresa de Taiwan, né? Que fabrica os chips para o mundo inteiro, ela está numa situação complicada, porque Taiwan ela importa quase 97% da energia que eles usam. Ah, é? O que é catastrófico, eles né? não dão conta lá? Não dão conta. Não sabia disso, não. Quase 100%. Imposta de quem? Quase toda a energia vem ali do Golfo Pérsico. Tudo né? lá? Tudo ali do Estreito de Hormuz, reserva de gás natural. Porque, Deve ser energia pra caramba, né? porra, imagina para produzir esse chip todo, né? Porque a gente às vezes esquece que existem indústrias que produzem coisas em larga escala. E essas indústrias, elas não usam majoritariamente energia elétrica, elas usam gás natural. E água. E água também. Pra resfriar, né? Exato. Então, sem gás natural, você não tem o alimento para as indústrias, meu irmão. E para uma indústria dessa de chip ficar sem o combustível, isso é catastrófico para o mundo. Então, as reservas de gás natural que Taiwan tem, se eles continuarem sem receber esse gás natural do Golfo Pérsico, só tem para 11 dias, contando a partir de hoje. E o preço Aí você não tem mais computador, você não tem celular, você não tem televisão, você não tem nada que tem um botão liga e desliga. Tudo que tem botão liga e desliga, esquece, tá? A gente tem também o Qatar. Qatar ele fornece 1/3 do hélio global, que é necessário também para fabricar os chips, né? O sistema que eles usam para fabricação de chip envolve o hélio. E o hélio, o que ele faz? O hélio é engarrafado ali, né? E ele é fechado. E esse hélio, ele não tem uma validade muito grande. Você tem que envasar e transportar rápido, porque ele não pode ficar muito tempo armazenado, né? Para você ter ideia, então, a gente está falando uma era da inteligência artificial que precisa muito de energia e muito de chips, né, e microprocessadores. Cada GPU, né, de processamento gráfico ali da NVIDIA, que é fundamental para as inteligências artificiais. Cada chip da Apple, né, cada equipamento de inteligência artificial depende de uma fábrica ali produzindo chip que consome gás natural pra caramba. Então, as 7 empresas gigantes da tecnologia já estão perdendo centenas de bilhões diante dessa confusão toda de energia que a gente está vendo, e o Trump sabe que essa é uma base que ele precisa desse apoio. Se as grandes empresas de tecnologia ficarem iradas com ele, perder esse apoio, não se sustenta. Então ele precisou dar um respiro, né? Parece que ele precisou dar esse respiro. Agora, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia, nessa manhã dessa segunda-feira, ele disse que 40 ativos energéticos em 9 países estão gravemente danificados e a oferta global de petróleo caiu 11 milhões de barris por dia. 11 milhões de barris. E essa crise supera já os 2 choques da década de 70 combinados e nenhum país está imune a isso, tá? Quer perguntar alguma coisa? Não, o pessoal tá falando que não tá tendo falta de combustível no Rio Grande do Sul, mas acabei de ver aqui, ó, relatos de falta de combustível surgindo no Brasil, especialmente diesel no Rio Grande do Sul e áreas de São Paulo, devido a problemas logísticos e importações. Qual é a fonte reduzidas. disso aí? Tem fonte disso aí? Tem. Não é o jornal Daniel Lopes, não, né? Não. É Daniel Lopes Sambari, te-enganei.com. Band. Não, só a parada de grande circulação, pô. A galera fica aqui no chat achando que entende pra caramba. Pô, cara. Vamos lá.
Foi bom pelo menos essa groselha que deu pra tomar um gole d'água. Tá. Né? Tudo é lado bom, né? Faz parte. Estados Unidos vão estourar o submarino francês no Estreito. Tem submarino lá no Estreito de Hormuz, será? Então, eles estão mandando submarinos nucleares e tal, mas tá falando que os Estados Unidos vai estourar. Então, eu não entendi essa daí. Mas sou eu que o cara mandou ou é notícia? Não, o cara mandou Comentário. Aqui, Bom, se fosse notícia, eu ia falar, irmão, preciso investigar melhor isso aí. Será que o Trump tá tão chateado com o Macron? Paraná também tá faltando combustível em alguns pontos. Então, poxa, cara, eu não vou... faz o deverzinho de casa aí, não embaralha não, porque isso aqui não é brincadeira não, cara. Isso é coisa séria, porque sem diesel não se transporta nada, cara, nada. Aí o cara fala assim, aí, Vilela, vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu carro a diesel, vou trocar num carro elétrico, porque não vai ter combustível. Meu irmão, vocês acham que a energia elétrica vem de onde? Vem de uma indústria, vem de uma usina. E essa usina sem gás natural, ela também não funciona não, irmão. Putz, essas usinas... Então, não é... O ideal, Vilela, que para dar um parecer Mad Max apocalíptico sobrevivencialista, é você ter uma usina fotovoltaica tua e você liga o teu carro elétrico ali. Aí, ok, meu irmão. Mas mesmo assim tá sujeito a Enel também, né? Tá sujeito, tem que estar tudo bonitinho, legalizado e tal, né? Você pode ter uma produção fotovoltaica tua. A Enel fica enchendo o saco. Né? Eles não querem que você tenha, né? Pô, isso é impressionante. Altas e vem e volta, e tá faltando isso, cara. A gente tá há meses aí tentando fazer funcionar. Isso foi um... Exato, vamos lá. Cara, esse cara dessa agência que eu tô falando, né? O nome dele é Birol, que ele é da Agência Internacional de Energia. Esse cara é o responsável pela segurança energética global. A Agência Internacional de Energia é responsável... Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?